Vivo de novo. Ó, pessoal começando a chegar. Fernando, Lucas, Neviton, Fabrício, Amanda, Léo. Tudo tranquilo por aí, pessoal? Som, imagem, sinal, tá tudo nos conformes, como de costume aí. Enquanto o pessoal vai chegando, eu gosto de indagar para a gente ter certeza. Beleza. Organizar aqui para eu assistir junto com vocês, assim fica mais fácil de encaminhar alguma coisa por aqui. Só botar no silencioso, senão vai dar retorno para nós aqui, né? Tomás. O Fabrício Marques entrou aí também. Cabreira, Henrique, Gustavo, Davi, Rafael. Show de bola. Luiz, Vinícius. Maravilha, pessoal. Bueno, então já que o pessoal tá chegando aí, vamos se organizar para dar as devidas boas-vindas e as informações iniciais que eu sempre... Gabi Torino, Otávio Rosa, Gustavo Belling, rapaz, olha aí, tia, alemão. Um abraço, meu amigo, velho. Bueno, pessoal, enquanto vocês vão chegando aí, essa live de hoje, como a grande maioria já sabe, foi escolhida por votação, né? Então, a maior parte de vocês foi que escolheu este tema. E eu gostaria de fazer um pedido, já que eu atendi o pedido de vocês, da gente entrar no ar com este tema escolhido aí, eu gostaria de sugerir, já que é o tema preferido de vocês, solicitar que cada um de vocês pelo menos convide mais 3 pessoas, compartilhem aí naquele aviãozinho, naquela setinha que tem ali para compartilhar, e convidem pelo menos mais umas 3 pessoas aí para participar conosco aqui, já que vocês acham que o tema é interessante. Convidem mais gente para que possam aproveitar um pouco das experiências que a gente vai dividir novamente por aqui, tá? Então eu atendi o pedido de vocês, solicito agora que vocês atendam o meu pedido aí de convidar mais pelo menos 3 pessoas cada um, tá bem? Então, dado o devido recado, então por aqui, Dematilisto, Buenas, Fabrício Marques, Pedra Moura, Consultoria Agropecuária, a gente está dando início a 8ª ou 9ª live, episódio da nossa série de lives. 8ª ou 9ª, por quê? Porque o episódio passado, eu ao invés de compartilhar nos stories, acabei excluindo o vídeo. Então, seria esta a 9ª, o 9º episódio, mas vai acabar sendo o 8º, porque vai ser o que vai ficar registrado. Então, o 8º episódio da nossa série de lives, Pedra Moura Entrevistas. O objetivo dessa série de lives, como eu gosto sempre de abrir para quem está chegando pela primeira vez aí entender, é que a gente vai intercaladamente com alguns convidados, nós vamos ou ter um convidado para falar especificamente sobre um tema, ou ter um tema específico para a gente abordar, como é o caso de hoje, especificamente falar de cultivares de soja. Tá? Aproveitando esse embalo, e a Dutra chegando, seja bem-vinda, aproveitando o embalo, eu já quero adiantar para vocês aí, alguns já devem ter visto que eu postei mais cedo, a agenda da semana. É a primeira vez que a gente conseguiu organizar, lembrando que a gente começou essa série aí no início do mês, né? E intensificamos a partir do dia 13, que foi segunda passada, mas essa foi a primeira semana que a gente conseguiu se organizar, ter os convidados, os temas, tanto dos convidados quanto os temas que eu vou falar sozinho, já previamente definidos, para a gente fazer uma postagem no início da semana para que o pessoal possa se organizar. Tá? Então, se alguém ainda não viu, tá disponível aí no Instagram a postagem, mas eu vou lembrar. Então, hoje, como definir as cultivares de soja, foi o tema escolhido por vocês, e as outras 2 vezes que eu vou entrar sozinho no ar nesta semana, que vai ser quarta e sexta, eu resolvi manter os outros 2 temas sugeridos, porque todos tiveram votação e eu mantive eles, a apresentação deles justamente na ordem de votação. Então, as partes que eu vou falar sozinho é hoje, quarta e sexta, e os temas são como definir as cultivares de soja, implantação de lavouras em área de pisoteio, na quarta-feira,
E a última live da semana, que eu vou fazer individual, vai ser o uso de nitrogênio em soja. Vai ter um relato bem interessante, inclusive, de uso de ureia em lavoura de soja. Eu não vou aprofundar esse assunto agora aqui, fica para esse relato de caso para a live de sexta, mas eu acho que é bem interessante. A tal da lavoura, essa que foi usada ureia, foi motivo de parada para um dia de campo depois. Mas isso é assunto para sexta. E, intercaladamente, na terça e na quinta nós teremos convidados. Então amanhã o convidado é o Bruno Vargas e o tema é perdas de colheita, tanto em arroz quanto em soja. O Bruno é um agrônomo mestrando que está trabalhando conosco aí, fazendo mestrado no Departamento de Sementes da FAEM. E na quinta-feira o pessoal da equipe Field Crops e o professor Alencar Júnior Zanon vai estar conversando conosco justamente sobre os temas que a equipe tem pesquisado em terras baixas, obviamente para a gente poder contextualizar no nosso sistema de produção integrado, como é o objetivo de sempre. Tá bem? Então, dadas as devidas informações e os recados iniciais aí que eu gosto de fazer sempre no início da live, vamos partir para o nosso tema propriamente dito. Já tem bastante gente conosco aí, 50 pessoas no ar neste momento. Um recado. Eu anotei tanta coisa aqui, pessoal. Eu acho que é tão interessante esse tema. Parabenizo, inclusive, vocês por terem escolhido esse de primeiro. Quando eu comecei a anotar coisa para a gente falar aqui, foi bastante coisa anotada e, como eu gosto de falar pelos cotovelos, muito provavelmente falte tempo hoje. Mas se isso acontecer, já vou deixar avisado agora no início da live. Hoje, se for o caso, assim como nós fizemos com a live do professor Celal, eu vou deixar lá, o Instagram vai encerrar a live quando chegar em 1 hora e eu vou entrar no ar de novo, porque eu não quero deixar de falar nenhuma das coisas que eu anotei, tampouco ter que falar correndo, atropelando as últimas informações, como já aconteceram outras vezes, porque o tempo está acabando. Tá bem? Combinado? Então, fica bem já avisado para todo mundo que se eu perceber que vai faltar tempo, eu não vou correr. Vou seguir tentando aprofundar as explicações o máximo possível, obviamente sempre baseado nas minhas experiências, né? Deixando bem claro que nós vamos falar hoje sobre escolha de cultivar de soja para terras baixas num sistema de produção integrado, tá? Então é exclusivamente para esse tipo de área que a gente vai falar hoje. Então, só para deixar claro, se faltar tempo, eu vou prolongar a live de hoje, nós vamos seguir o assunto aí para não fazer correria e nem deixar nada para trás. Tá? Já se vão aí os primeiros 8 minutos de conversa, acho que deu tempo aí de chegar o pessoal, já estamos chegando a 60 pessoas na live conosco, então vamos meter ele ferro. Então, como todo mundo já está sabendo, o tema é como definir cultivares de soja, e agora mais especificamente em terras baixas para um sistema de produção integrado. Antes da gente falar sobre isso, pessoal, eu quero deixar claro que eu vou abrir a caixa preta das minhas experiências aqui, vou falar como que eu me posiciono, quais são os cuidados que eu tomo, o que eu procuro cuidar, os pontos que a gente avalia para tomar uma decisão de escolher essa ou aquela cultivar. Vou falar das cultivares que a gente tem usado, tá? Que a gente mais utiliza, e conceituando o porquê da gente utilizar elas e citar algumas que têm equivalência com essas que a gente mais usa, tá? Inclusive, agora eu vi o João Guilherme Soncini, meu colega Gui, entrou na live agora há pouco aí, e mais cedo, logo que ele viu a postagem com o tema da live, mandar um abraço pro Gui, inclusive, tá? Trabalha na Sementes Costa Weber, e o Gui, quando viu o tema da live, né, como definir as cultivares de soja, e ele respondeu a postagem dizendo, com as que tiverem esse ano. Eu não discordo, e é tranquilo de fazer isso, inclusive, desde que a gente entenda os conceitos e saiba posicionar essa ou aquela cultivar dentro das necessidades que a gente tem. Esta safra, inclusive, nos aconteceu, já dando um relato de caso antes da gente abrir o tema propriamente dito. Fechei alguns negócios de clientes novos já perto da época de semeadura e teve caso, obviamente, de eu ter que falar com os sementeiros ou com as revendas e fazia justamente essa pergunta, o que tu tem disponível aí? Daí me passavam uma lista das cultivares e eu digo, bueno, destas que vocês têm, eu quero essa, aquela e aquela outra. Então é esse o final. Meu objetivo final com essa live de hoje é que
ao chegar ao final da live que a gente tenha condições de fazer essa linha de raciocínio e perceber que a cultivar em si não é tão importante assim. E é muito mais o conceito e o contexto todo do que propriamente a cultivar. Falando nisso, eu já lamento informar que a cultivar é o que menos importa na produtividade da lavoura. Eu já vou abrir a live sendo meio polêmico e vou repetir. A escolha da cultivar é o que menos importa para a produtividade da lavoura. Cultivar boa tem aos borbotões, pessoal. E de tudo que é marca, tá? De tudo que é detentor de material, tem cultivar boa que se adapta. A grande questão é essa, é a gente saber conhecer o material e principalmente saber posicionar esse material. Então, antes de mais nada, qual é o primeiro passo? Eu não disse nada de Zubi. Disse sim, depois eu boto o print. Um abraço, amigo velho. Mas enfim, deixa eu retomar a concentração aqui. Então, eu acabei de falar que a escolha da cultivar é o que menos importa, muito mais importante a gente entender ela, conhecer a cultivar e saber posicionar, do que propriamente qual o material é. E para mim, o primeiro ponto de todos, a gente precisa fazer duas perguntas, se fazer duas perguntas antes de escolher a cultivar. A primeira delas é, aonde eu quero chegar? E a segunda é, eu consigo chegar lá? Eu já tenho condições de chegar nesta meta? Ou eu estou um passo atrás ainda? Ou dois? Então é justamente aí, essa linha de raciocínio que eu quero desenvolver com vocês. Eu mandei mais cedo, tá, para o pessoal que está no nosso grupo do Telegram lá uma imagem que é sobre a média das áreas de soja em terras baixas das últimas 9 safras. Vocês sabem qual é a média das últimas 9 safras da soja em terras baixas? Essa informação estava na abertura oficial da colheita esse ano e eu registrei, bati uma foto porque eu sabia que em algum momento ia ser útil esta informação e chegou o momento de utilizar ela. A média é 42,2 sacos por hectare das últimas 9 safras. E a melhor safra dessas 9 foi na safra 16-17, que foi uma safra espetacular. E a média foi 51,6. Foi a única vez, na média histórica, da soja em terras baixas dentro do estado, que a produtividade passou de 50 sacos. E aí é que está o grande pulo do gato. Por isso que eu falei aonde eu quero chegar e se eu já posso chegar lá. Por que eu estou falando isso? Porque na maior parte dos casos, tem muita gente, se a média é 42,2, teve casos de algumas safras de ser 28,8, ou seja, menos que 30. Então, vamos fazer essa linha de raciocínio. A média é menos do que 50. Então, a pessoa não colheu nem 50 ainda e está sonhando em usar a cultivar campeã do SESB. Porque daí o Maurício de Borto, lá, Sementes Aurora, colheu 100 e tantos sacos de soja. Mas, criatura, se a gente não está conseguindo chegar em 50 sacos, não é só a cultivar o problema. A cultivar, muito provavelmente, é o menor dos nossos problemas. E isso, mal comparando, é que nem a gente jogar videogame. Tá? Porque não tem como a gente pular da primeira para a última fase imediatamente. A gente inevitavelmente vai ter que ir subindo degrau a degrau, passando de fase, subindo de nível. E obviamente que a cada nível vai ficando um pouco mais difícil o jogo, mas a gente vai ficando mais experiente também, até que a gente chega na última fase lá e ganha o jogo. Fazendo um comparativo com o nosso projeto Soja 6000, o Soja 6000 é o chefão. É o chefão. E não tem como a gente chegar na última fase, não tem como a gente chegar no chefão sem passar fase por fase. Inevitavelmente nós vamos ter que passar por todas as fases. E aí, esse é o ponto das coisas que eu anotei pra gente. Eu vou encerrar lá e falando das cultivares especificamente e do posicionamento que a gente toma. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para questões técnico-operacionais, tá? Dentro da nossa realidade, o que a gente prioriza, o que a gente acha que tem que se cuidar para tomar a decisão de cada cultivar escolher. Eu anotei 7 pontos aqui, mas tem o primeiro deles, pessoal. Eu já estou tão cansado, já falei tantas vezes sobre isso. Inclusive a gente fez 2 lives em parceria com o Antonioni falando em macro drenagem, reestruturação da propriedade, o pessoal colocar
trazer a soja para a várzea, preparar a propriedade para receber a soja na várzea. Eu já falei tantas vezes sobre isso que eu confesso que eu já cansei desse assunto. Tá? Ele está anotado aqui, mas eu vou pular ele. Eu vou pular porque eu quero acreditar que esse assunto já está subentendido, já está internalizado e que ninguém mais vai correr o risco de botar soja na várzea sem se preparar para isso. Eu sei que vão, mas eu quero acreditar que não e vamos deixar esse assunto para lá. Então, o segundo passo aqui que eu tinha anotado é a questão de capacidade operacional. Capacidade operacional de semeadura e colheita do arroz. A semeadura e colheita do arroz, mas o assunto não é soja, justamente. Como o Antonioni bem categoricamente definiu na primeira live que a gente fez, que o arroz é o anfitrião da várzea, e eu concordei plenamente com ele e assumi essa expressão para mim, é a cultura anfitriã e que é semeada antes. Então essa questão, pessoal, da capacidade de semeadura e de colheita do arroz tem relação direta com as cultivares de soja que a gente vai utilizar e relação direta com os grupos de maturação que nós vamos escolher para colocar. Então, porque senão, a gente já fez uma live falando exclusivamente sobre soja super precoce, tá? Que esse é um ponto que, para quem tem arroz, tá? Depois, quem não assistiu, assista esse vídeo lá que é específico sobre este grupo de maturação, mas para quem tem arroz, eu acho impossível que a gente tenha uma soja super precoce, tá? Porque inevitavelmente vai dar colisão de colheita, é impossível, a não ser que o arrozeiro tenha uma capacidade superestimada de colheita, que consiga terminar todo o arroz a tempo de colher a soja, o que é muito pouco provável. Então, para a gente ter um material super precoce, fora os riscos que eu já relatei naquele vídeo, só vou lembrar do estresse, que quanto menor o grupo de maturação, menor a fase vegetativa, menor o volume de raiz e, em tese, menor a capacidade de passar por estresse que essa cultivar tem. Aí, geralmente são cultivares de alto teto produtivo e que requerem questões de físicas e químicas e biológicas do solo dentro de um padrão. São cultivares que são as dondoquinhas, como a gente gosta de definir. Então, este material, inevitavelmente, vai dar colisão de colheita com o arroz. Então, como é impossível que isso não aconteça, a gente tem que se preparar para 3 situações, se fosse utilizar. A primeira delas é parar a colheita do arroz quando a soja estiver pronta, ir colher a soja, voltar para a colheita do arroz depois. Já gera um manejo diferente dentro da propriedade e uma perda de eficiência. O segundo ponto é terceirizar a colheita, que isso é plenamente possível, não chega a ser uma questão ruim, mas tem que estar dentro da conta. Esse custo tem que estar na conta já, quando for se utilizar uma cultivar dessa e já está com o prestador de serviço agendado para quando chegar a época de colheita, poder tirar a lavoura do campo. Ou o terceiro ponto, que é o mais arriscado, é enquanto não terminar de colher arroz, deixa a soja pronta no campo lá. E isso pessoal, as perdas, se a gente pega um período de chuva, um temporal, um período de chuva mais prolongado, a gente tem perda tanto no arroz quanto na soja, mas o arroz vai acamar, vai debulhar, e dependendo do potencial produtivo que a gente tenha, ainda vai ser possível colher e tirar o custo da lavoura, pelo menos. Soja apodrece na planta. Tá? Eu já relatei no outro vídeo lá que teve uma lavoura de uma super precoce, que foi quando eu me escaldei, comecei a me escaldar na verdade, porque depois eu insisti com a super precoce mais 2 safras ainda, mas da gente perder quase 100 hectares de soja porque faltou capacidade de colheita, naquele ano do Super El Niño, encordou uma semana chovendo e a soja simplesmente virou uma manteiga dentro da vagem. Tá? Então, esse tipo de situação está completamente descartado. Tá? Mas para a gente raciocinar em relação aos grupos de maturação, deixa eu só ver o que o João Guilherme tinha falado aqui. Isso aí, Fabrício, costumo questionar o que se pode entregar para a soja antes de saber o que a cultivar pode entregar. É isso daí, concordo plenamente. Essa é a questão que eu falei ali antes, né? Aonde eu quero chegar e se eu consigo chegar lá ou não. E daí, a partir daí a gente define qual cultivar que vai ser. Beleza, graças pela participação aí. E voltando ao ponto que eu estava falando da capacidade de colheita, de semeadura, de colheita do arroz, e por que de semeadura? Porque vamos fazer uma linha de raciocínio que a gente tenha condições de semear o arroz todo dentro da época para começar a colher o arroz cedo. Tá? Ainda em algumas áreas
cultivares mais precoces, dá para começar a colher ainda em fevereiro. Tá? Então vamos pegar um grupo de maturação, descartando as super precoces, tá? A gente pegar as precoces, as médias e as mais longas. Antes disso, deixa eu definir com vocês o que eu considero, como é que, até para a gente equalizar a informação e todo mundo raciocinar da mesma maneira, porque o ciclo das cultivares tende a mudar para mais ou para menos, de acordo com a altitude, com a latitude. Aqui, por exemplo, quanto mais ao sul, mais longo fica o ciclo. Então, em Santa Vitória, que é mais ao sul e é mais frio, o ciclo tende a aumentar. Tá? Mas para a gente, por questões didáticas, o que eu considero quando estiver falando de material precoce, estou me referindo acima de 5,5 até 6 no máximo. Tá? 5,5 até 6,0. Médio de 6,0 até 6,5 e acima de 6,5 ciclo mais longo. Tá? Para a gente entender a linha de raciocínio e todo mundo falar a mesma língua aqui. Tá? Então, assim, ó, pegando o gancho da lavoura do arroz que eu estava falando, a questão operacional da lavoura do arroz que vai influenciar na escolha da cultivar da soja. Pessoal, se a gente fizer tudo certo, semear o arroz até dentro de outubro, tá? Não precisa nem terminar dentro da primeira quinzena de outubro, que seria o ideal, mas que a gente termine aí ainda dentro do mês de outubro, que a gente comece a colher final de fevereiro. Se a gente semear a soja no final de outubro ainda, ou muito nos primeiros dias de novembro, essas cultivares precoces podem dar colheita na última semana de março, tá? Dependendo da região, mais no entorno de Pelotas, geralmente, quanto mais para o sul, como eu disse, dá uma alongada no ciclo, lá é muito raro de acontecer. Arroio Grande, Jaguarão, Santa Vitória, mais para o sul é muito difícil de dar a colheita tão cedo em área de arroz, deixando claro de novo que eu estou falando especificamente sobre isso. Mas pode acontecer no final de março a gente ter colheita de soja desses materiais mais precoces. O que a gente tem que saber? Se a capacidade de colheita do arroz, porque tem gente que historicamente abriu adentro colhendo arroz, esquece cultivar soja precoce. Então já não dá. Este grupo de maturação de 5,5 a 6,0 que eu acabei de definir com vocês, está fora desse tipo de propriedade. O cara nunca conseguiu terminar de colher o arroz dentro de março e pode estas cultivares na última semana de março estar dando colheita, então está fora. Então vai ter que trabalhar de grupos de maturação de 6 para cima. Tá? Então esse é um dos pontos que a gente tem que ver. E obviamente que essa questão dos grupos de maturação vão servir o raciocínio para a soja também, né? Capacidade de semeadura e de colheita da soja, para a gente escalonar tanto a semeadura quanto a colheita e a proporção de cada grupo de maturação para que a colheita não pare ou que não dê colisão mesmo dentro da lavoura da soja, cultivares diferentes, de grupo de maturação diferente, por a gente ter invertido o escalonamento da semeadura, acabar dando colheita junto. Daí quando vê, 70% da lavoura está pronta de uma única vez. Tá? Esses dados mais específicos aí de como fazer é o que eu vou fechar a live com vocês. Depois eu entro em detalhes. Tá? Outra questão que eu tinha anotado aqui, eu deixei de falar isso daqui, depois que eu usei a analogia do jogo ali. Então a gente precisa, antes de escolher as cultivares, se preparar para o jogo que a gente vai jogar. Qual é o jogo que a gente vai jogar? Tá? Que condições eu tenho de jogar esse jogo? Porque não adianta de nada o cara se fardar dos pés à cabeça, meter uma chuteira com trava, toda douradinha, estilosa pra cacete, e entrar numa quadra para jogar futebol de salão. Vai estar cagado. Tá? Então esse tipo de coisa é o que eu quero chamar a atenção antes da gente falar das cultivares especificamente. O segundo ponto que eu anotei aqui é como é que está o meu jogo? Que tipo de situação eu tenho? Eu já citei, fiz uma live exclusiva, na verdade, falando dessa questão do residual de herbicidas. Tá? E é obviamente que a tomada de decisão para que cultivar colocar e que grupo de maturação colocar em cima de uma área dessas vai ter que ser levado em conta. Então, qual é a situação que eu tenho? É o ping-pong? É arroz CL consecutivamente por 3, 4 anos antes de virar soja? É soja sobre soja? Qual o modelo de sistema de produção eu tenho dentro da propriedade para escolher qual cultivar que mais se encaixa? Tá? Por que esse tipo de coisa? Arroz sobre arroz, consecutivamente, a gente corre o risco
do residual de herbicidas, como a gente falou no outro vídeo. Não vou entrar em detalhes, quem não assistiu ou quem está com dúvidas, dê uma conferida depois lá, tá? Mas essa questão vai ter que se cuidar, como eu dei um exemplo da Tec Hídrica, por exemplo, que não serve para esse tipo de situação. Se a gente sabe que ficou consecutivamente com a ROCL 3, 4, 5 anos, evitem usar a Tec Hídrica porque ela vai sentir muito, tá? A outra situação que eu falei aqui da gente ter o ping-pong é o mais tranquilo, que é o que a gente gostaria, tá? Fazer o ping-pong, ficar mais tranquilo de fazer essa questão do residual de herbicidas, vai ser de uma safra para outra só, não vai ser acumulativo, então é mais fácil da gente escolher a cultivar, a gente fica com mais opções de jogo. Questão de soja sobre sojas, especificamente, aí aqui a gente tem que dar uma atenção especial para a questão de fungos de raiz e de suscetibilidade a manchas foliares, que é o que a gente aumenta a pressão nas lavouras, colocando soja consecutivamente em cima da mesma área por vários anos. Isso eu também já falei em outros vídeos, tá? Só que eu preciso relembrar isso tudo com vocês para que a gente monte a linha de raciocínio completa. Tá? Questão de pH, fertilidade, estrutura do solo, como é que está definido isso? A área já está com pH corrigido, fertilidade já está boa, a gente tem a área compactada, tem camada compactada ou não, porque isso vai influenciar direto na escolha da cultivar. Tem cultivares que têm um potencial de desenvolvimento de raiz mais agressivo e áreas mais adensadas, ou até com alguma compactação, a gente tem que procurar esse tipo de cultivar, com agressividade de raiz. Lógico, o ideal é que a gente corrija isso e coloque a cultivar dentro de condições favoráveis para que ela possa expressar o seu potencial produtivo. Falando nisso, isso é uma das coisas que eu me esqueci de comentar lá no início. A questão genética, quando eu disse que cultivar é o que menos importa, que dependendo da situação, qualquer uma serve ou nenhuma delas, é um fato que a genética é um dos pontos que define potencial produtivo. Isso é um fato, não tem como a gente negar. Potencial genético define potencial produtivo. Só que o que a gente for fazer operacional e tecnicamente é o que vai permitir que este material genético expresse o seu potencial produtivo. Então de nada adianta aquele exemplo que eu dei lá, que o cara nunca colheu 50, daí quer usar a cultivar que ganhou o SESB lá, porque a cultivar passou de 100 sacos, mas esta cultivar teve condições que permitiram que ela passasse de 100 sacos. Não é simplesmente a capacidade genética do material que fez isso, que fez esse milagre. Tá? Então esse é um ponto bastante importante. E para encerrar, se a gente tem áreas de pisoteio, né, que vai intensificar o adensamento da primeira camada do solo, ali, os primeiros 5, 7 centímetros, isso de novo vai ter que ser cuidado. Cultivar com sistema radicular agressivo, resistente à fitóftora principalmente, a gente cuidar o que vai colocar na plantadeira, de preferência uma botinha, tá? Ou no mínimo um disco turbo, se for possível dentro do sistema produtivo da propriedade permitir escarificar a área, ter uma cobertura de inverno, enfim, daí começa a ter um monte a gente vai ter que ir juntando um monte de peças desse quebra-cabeça para saber se essa cultivar serve ou se não serve, se essa é boa, porque a mesma cultivar pode ser boa para uma situação e péssima para outra. Eu dei um exemplo num outro vídeo que a gente já falou aí, da questão da 5958, tá? Domar 5958. É um material que a gente usa há bastante tempo já, e ela vai bem nas áreas baixas, só que a gente tem que cuidar qual é o nível de várzea que vai colocar ela. Se a gente inverter o posicionamento dela com o da Tec Hídrica, por exemplo, botar ela numa área que teria que ser Tec Hídrica, provavelmente vai comprometer muito o resultado dela. Tá? Então essas questões, tudo isso que eu citei, uma gama de coisas, né, é extremamente importante que a gente tenha consciência de todos esses fatores antes de escolher cultivar A, B ou C. Tá? Então antes da gente passar para os detalhes aqui que eu anotei, que estão separados, eu vou dar uma corrida aqui que eu vi que tem alguns comentários, ver se daqui a pouco tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa aproveitar da conversa aqui. Tá? Do João Guilherme eu já li. O Piveta, pode-se dizer que cultivares com grupo de maturação maior são mais estáveis quanto à produtividade? Sim, é exatamente isso daí. Essa é a linha de raciocínio que a gente que a gente vai desenvolver agora. E a estabilidade produtiva nesse tipo de situação é maior
porque elas têm período maior de ciclo para se recuperar de estresse que inevitavelmente vai acontecer na várzea. Todos os anos acontece. Seja por déficit hídrico, que nem esse ano, que é mais raro, mas acontece. E mesmo assim, neste ano a gente teve, eu também já citei isso em outra live, a gente teve pelo menos 2 chuvas entre 80 e 100 milímetros nessa safra seca do jeito que está. Então, cultivares que têm um grupo de maturação um pouco mais longo tendem a ter maior capacidade de recuperação. Tá? Mas óbvio que isso muda de material para material. Vou usar alguns exemplos aqui, dando nome aos bois, tá? Das que a gente mais utilizou até hoje. Mas isso é um fato. A gente, inclusive, é uma orientação da nossa parte. A proporção dos grupos de maturação eu vou exemplificar para vocês agora que eu tenho separado aqui. Tá? Vamos ver o que mais que se falou aqui. A recomendação da cultivar X é de 15 grãos por metro. Isso se diz 15 nascidos ou 15 a colher. Em todo ciclo existe eventos. Em um experimento, as 15 colhidas teve 9 sacos a mais, comparando com as 15 nascidas. Geralmente, quem é que perguntou? Lucas. Lucas, essa questão da população é um bom tema, inclusive, para a gente falar aí. A questão da população, hoje eu vou aproveitar para ir pegando umas perguntas meio no ar aqui, porque como eu já disse, eu não estou com pressa e se o tempo for acabar, eu vou seguir a live depois, tá? De repente até tem meia hora que passou aí. Mas enfim, essa questão da população recomendada, tá? Todos os folders, todos os materiais, o portfólio dos materiais e das detentoras, dos sementeiros, vem a informação da população. Tá? Daí tem a população, e ela geralmente tem uma variação de mínima e máxima. E geralmente vem esta recomendação, ela é a recomendação de população ideal para a janela de semeadura ideal. E daí geralmente é de final de outubro a meados de novembro, o top, o filé da época, vamos dizer assim, nestes folders dos materiais. Até podia ter deixado um separado aqui para a gente olhar isso, mas geralmente o que acontece? Está em verde esta janela de semeadura, o período ideal para essa população recomendada geralmente está em verde, e um pouco antes um pouco depois está amarelo, e muito antes ou muito depois está vermelho, que daí seria o amarelo a época tolerável e em vermelho a época não recomendada, seja por cedo demais ou por tarde demais. E o que a gente tem que levar em consideração nesse tipo de coisa? Dentro do nosso ambiente de várzea, essa dinâmica muda. Então, eu acabei de falar que a gente inevitavelmente vai ter estresse, tá? Vai ter alguma dificuldade, algum aperto a soja vai passar. A questão de plantabilidade, às vezes a área de pisoteio já requer um cuidado um pouco maior. Via de regra, a população, o que está ali é a população ideal de plantas nascidas, tá? que é o que a gente tem que procurar estabelecer. Mas a gente procura usar, a gente não faz conta, por exemplo, de correção de germinação. Pegar o lote, por exemplo, que veio com germinação de 80 e poucos, de 90 e poucos e corrigir. Isso geralmente a gente não faz, mas a gente tende, e isso vai muito agora do feeling, do nosso conhecimento de causa do produtor, da propriedade em questão, do capricho dos operadores, muito mais do que a recomendação que está ali no folder. Eu trabalhar com a recomendação muito ao pé da letra, como está no folder ali, são raríssimos os casos. Tá? É de produtor que o cara já tem que estar acompanhando há um certo tempo e confiar principalmente nos operadores e na qualidade de semeadura. Tá? Via de regra, eu boto 2 ou 3 sementes a mais para ter uma margem de segurança aí. Tanto maior for a brutalidade da máquina ou do operador, que às vezes a gente se topa, pessoal, porque a gente tem que ter uma coisa, foi bom esse tema aí, que a gente tem que ter consciência do que é o ideal e o que é o realizável e o mundo real que a gente encontra nas propriedades. Tem casos de semeadoras que estão completamente sucateadas, algumas inclusive já peguei casos de ter
semeadora de soja que não tinha regulagem nem de semente nem de adubo. Elas estavam soldadas, as engrenagens da máquina, pasmem, mas era isso mesmo, estavam soldadas. Felizmente colocavam uns 15, 16, 17 sementes, variava de uma linha para outra, aí, mas ficava nessa volta. E adubo estava em 160, 170 quilos, que estava trabalhando com MAP, estava tranquilo. A adubação ia, tanto a densidade de semeadura quanto a adubação, pelo menos estavam para mais, estavam com margem. Mas esse tipo de coisa aí, o nosso posicionamento é, na dúvida, para mais. Colocar semente muito ao pé da letra, como manda a recomendação, só se já tiver muito conhecimento de causa e muita confiança na máquina e nos operadores. Tá? Felipe chegando. Quais as variedades de soja mais indicadas para plantar e tirar semente e quais os tipos de terreno mais indicados? Bueno, Felipe, chegou agora há pouco aí essa questão das cultivares mais indicadas. Aí é que tá, a gente está até agora conversando sobre um monte de questões técnico-operacionais que devem ser levadas em conta para a gente escolher que cultivar mais se adapta para a realidade que a gente tem. Então não existe cultivar boa ou ruim, existe cultivar bem posicionado ou mal posicionado para a situação que a gente se encontra. Tá? E em questão de salvar semente, embora isso na legislação seja permitido, salvar semente para uso próprio é diferente de produzir semente pirata para vender com saco branco. Tá? São duas coisas diferentes. A legislação permite salvar semente para uso próprio, mas eu, particularmente, não sou a favor. É diferente, a semente é diferente de grão, o manejo da lavoura tem que ser diferente, então é outra condição de qualidade, muito acima da produtividade. Então, se fosse fácil produzir semente, todo mundo fazia, não tinha gente especializada trabalhando com isso. Então, salvar semente, vou repetir, embora a legislação permita, eu geralmente me posiciono contra. Tá? Que isso não é o tipo de economia que a gente tem que fazer na lavoura. Esse tipo de coisa aí, como eu já disse, potencial genético, a semente é o começo de tudo. Tá? Então, dentro daquela sementinha que está vindo ali, seja qual for a cultivar, seja qual for a genética, tem toda a história da lavoura. Obviamente que desde que a gente cuide esse monte de detalhes que eu falei aqui, mas o potencial, em questões potenciais de produtividade, está tudo armazenado ali. Então a gente não pode brincar com esse fator de extrema importância para o sucesso da colheita depois. Então não dá para salvar semente. Eu particularmente não gosto de salvar semente, prefiro sempre semente certificada, de alta qualidade, principalmente semente, a legislação também não cobra, só cobra germinação, mas vigor é uma coisa fundamental. Falando em vigor e germinação, é bom pegar esse tema aí para a gente diferenciar uma coisa da outra. Porque uma coisa é germinar a semente, outra coisa é ela vingar. Tá, pessoal, eu ouvi uma vez uma analogia, que eu confesso que eu não me lembro de quem foi que eu escutei. Mas lembrando que eu me lembro muito bem qual era a analogia. O pessoal, uma tropa foi para a guerra, tá? Uma tropa do exército foi para a guerra. Aí foram, 100 pessoas no batalhão. Voltaram 92. Beleza, só 8 morreram. Só 8. Se a gente for fazer comparativo com a germinação, só 8 não germinaram, né? Só que dessas 92 que voltaram, 50% estavam inválidos. Perderam, ficaram cegos, surdos, com os membros amputados, enfim, sem capacidade de ir para a guerra de novo. Do que adiantou ter retornado 92 dos 100 que foram, se desses 92, 50% não vão poder lutar de novo? Só a metade delas, dessa tropa, desse retorno, é que vai ter condições de ir para uma nova guerra e tudo mais. O que isso quer dizer? A germinação é isso, foram 100 e voltaram 92, beleza, germinação 92. Tá aí o vigor. Bueno, o vigor são aqueles que foram e voltaram com plenas condições de desempenhar o seu papel de guerreiros, de soldados, enfim. Então esse tipo de coisa aí
A gente produzir a própria semente é bastante delicado, tá? Acho que para encerrar o posicionamento em relação a isso, eu acho que essa analogia que eu usei aí da germinação e do vigor, porque isso é uma coisa que o pessoal geralmente, quem salva a semente, geralmente se gava muito, e a minha semente aqui de casa deu germinação de tantos %, até melhor do que aquela comprada lá. Só que a questão do vigor, como esse teste não é exigido por lei, o pessoal nem manda fazer. E é o que de fato vai dar o resultado da gente ter. Uma coisa é nascer, outra coisa é a gente manter a lavoura. E esse é um dos principais pontos que a gente tem da soja dentro do nosso sistema de produção em terras baixas. A nossa principal dificuldade a primeira delas é estabelecimento da lavoura, e a segunda é manter o padrão de lavoura estabelecido. Então esse tipo de coisa, juntando esse monte de questão técnico-operacional que a gente citou aqui antes, somado com a escolha da cultivar correta para a situação que a gente vai enfrentar, é que vai nos garantir de estabelecer e principalmente de manter. Estabelecer já não está mais tão difícil. Agora manter padrão de stand de população final de soja passa. Inclusive o primeiro ponto é aquele tema ali que eu resolvi passar adiante, que é a questão da macrodrenagem, da reestruturação da propriedade. E isso é uma das coisas que se perde, e muito ainda. A gente às vezes pega um período de época de semeadura mais favorável e a lavoura até se estabelece bem, depois começa a dar algumas chuvas de volume mais extremo aí, e quem não está preparado inevitavelmente vai perder uma porcentagem grande, vai ter uma perda severa de população dentro dessas áreas. Tá? Vamos ver mais alguma pergunta aqui antes de eu ir para os dados que eu separei para falar de cultivar por cultivar, grupo de maturação e esses outros detalhes. Gabriel, tá bom, semente e adubo ficando na média, tá bom. A máquina estava soldada, era o que tinha. Paulo, colega velho, o desempenho em terras baixas de soja e arroz não seria auxiliado com rotação com pecuária no verão e com alguma produção no inverno, trevo ou azevém? Tchê, Paulo, com certeza, esse é o foco da gente, do nosso trabalho, da Pedra Moura, o objetivo, inclusive, das áreas que a gente atende. A gente nem está pegando mais produtor que não queira mexer no sistema de produção e migrar para um sistema de produção integrado. Sem dúvida, esse não é o tema da live de hoje, mas com certeza nosso objetivo, a missão da empresa e desse tipo de conteúdo que a gente tem gerado digitalmente aí, é sempre com o foco no sistema de produção integrado. Tá? Em áreas, a questão da pecuária no verão ali que tu citou, serve bastante, mesmo em terras, em propriedades que têm arroz, tem algumas áreas que são mais dobradas, que não dá para molhar, que não se consegue irrigar, e daí a tendência do pessoal é que não tenha rotação de cultura nesse tipo de área, ficar soja sobre soja consecutivamente. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar um sorgo ou um capim-sudão nesse tipo de área. Já tive propriedades onde tinha confinamento e daí trabalhava com sorgo ou um milho para silagem, fosse silagem de planta inteira, silagem de grão úmido, era uma alternativa também de fazer rotação nessas áreas. Ou alguma coisa de pastagem perene, né? E daí na nossa realidade das terras baixas e da temperatura, principalmente aqui de Pelotas em direção à fronteira sul, que é mais frio, se encaixam melhores as festucas aí por ser de clima temperado, mas a opção tem bastante e o caminho é esse, eu concordo contigo aí. Vamos ver o que mais. Questões relacionadas à precisão de distribuição de semente no sulco. Essa questão, Gabriel, tem tanto a questão das máquinas pneumáticas quanto das máquinas radiais, é óbvio que tem como melhorar. Aí tem discos específicos ali para as plantadeiras a disco para se recomendar, mas eu vou pular esse tema aqui, porque nós vamos fazer, eu falei que amanhã tem a participação do Bruno para nós falarmos de perdas de colheita, só que o Bruno vai fazer uma segunda participação conosco mais adiante, e o tema vai ser justamente das regulagens, tá? Seja a regulagem das plantadeiras, seja das faixas de distribuição de adubos, tá? Seja a semeadura a lanço de forrageiras, enfim. Então nós vamos abordar esse assunto especificamente depois, vou deixar para falar nessa live. Tá? Vou pegar mais uma questão aqui antes de pegar os outros anotados que eu tenho para a gente seguir o assunto.
No Pará, olha só, rapaz, no Pará temos muitas áreas manchadas. Você acha que a solução seria semeadura em taxa variável, visto que em um mesmo talhão temos áreas argilosas e de bastante cascalho onde é difícil manter? Tchê, Rafael, essa questão da, da taxa variável, da agricultura de precisão e coisa e tal, eu acho que, de novo, pegando o gancho que eu falei lá no início da live, da função do jogo, né? Da gente não pular para a última fase, não tem como a gente passar para a última fase sem passar pelas primeiras. A nossa opinião, a gente tem uma opinião muito firme em relação a isso e eu tenho repetido muito constantemente isso, e eu de fato acredito nisso, que é a questão de que os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos. Eu acho que enquanto a gente não estiver fazendo as operações muito bem feitas, a questão de época de semeadura e estabelecimento de lavoura, por exemplo, que é uma coisa que a gente peca bastante ainda, tá? Terminar a lavoura dentro da época é um fator que vai dar muito mais resposta em produtividade do que botar adubo em taxa variável. Então eu acho que eu não sou contra fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que tudo tem seu momento, tudo a seu tempo. E eu acho que esse não seria um primeiro momento, uma primeira questão. Tá? Pegando a nossa realidade das terras baixas, o que a gente acha que é fundamental, e enquanto as pessoas não estiverem fazendo isso, não tem que se preocupar com o próximo passo, que é a questão de, tá com a propriedade adaptada, tá drenando todas as áreas, não tá perdendo soja por excesso hídrico, beleza. Tá semeando a lavoura sempre, todos os anos, e não é numa única safra ter conseguido e passar 3 safras consecutivas sem plantar na época. Como é que está nas últimas 3, 4, 5 safras? Tá? Conseguiu dominar a drenagem em época de semeadura? Beleza, então agora vamos dar um passo a mais, porque essas questões muito técnicas vão sofrer um impacto negativo da falta da eficiência dessas outras questões que eu acabei de falar. Então não tem como a gente ser eficiente tecnicamente se nós não formos excelentes na operação. Então eu acho que uma operação muito bem feita salva um manejo meia boca. Agora, uma má operação, uma operação falha, não resolve, vai botar por água abaixo o melhor manejo do mundo. Então não adianta a gente ter um manejo top para projeto Soja 6000, por exemplo, e fazer tudo fora do seu tempo, né? Perder o time das operações, não fazer as operações tal qual teriam que ser feitas, e a resposta não vai vir. Eu até já usei uma analogia esses dias aqui falando da música. Tá? O gaiteiro da música tem um momento dele ali, quando o cantor para de cantar, tem um momento que o gaiteiro tem que entrar fazendo o solo dele. Aquele é o momento dele fazer a sua operação. E é naquele momento específico ali. Daí, digamos que o cantor terminou a parte do canto ali, ficou em silêncio e o gaiteiro seguiu em silêncio junto com o cantor. E o resto do instrumental da banda lá seguiu tocando. Quando chegou na parte do cantor voltar a cantar, ele volta a cantar e o gaiteiro mete o solo por cima dele. Embora ele possa fazer o solo exatamente como era, neste momento esculhambou com a música. Não adiantava mais fazer o solo, por mais que ele fizesse completamente correto. Mas eu executei o solo tal qual ele era. Disse, pois mas no momento completamente errado, botou a música fora. Então esse tipo de analogia acho que serve para a gente entender aí que as operações vêm antes das questões técnicas e não tem como nós sermos eficientes tecnicamente se nós antes não formos eficientes operacionalmente. Tá? Então agora vou pegar meus anotados aqui para dar um pouco mais de atenção para o que eu tinha escrito. Depois a gente volta para o bate-papo aí que eu acho que ficou interessante. A primeira live que eu fico interagindo bastante aí antes de seguir o que eu tinha programado. Falta 10 minutos ali, eu acho que essa live vai se estender um pouco, como eu já previa. Mas vamos embora, eu estou disponível para isso hoje. Então, pessoal, como que eu tenho feito? Tá? Como que a gente tem se posicionado? Então, a primeira questão, juntando tudo que a gente falou dessas questões operacionais e técnicas, tá? A propriedade está preparada, com condições de drenar, nós já estamos com capacidade operacional do arroz e da soja bem ajustados para plantar e colher dentro da época, as duas culturas.
A questão do ping-pong que eu falei, a gente já não está mais repetindo consecutivamente arroz sobre arroz, que vai dar um efeito negativo de residual de herbicida para a soja. Tá? Esse é o que a gente busca, fazer o ping-pong. E o sentido inverso, por que o do ping-pong? Porque o efeito que a soja pode sentir nessa questão do residual dos herbicidas é esse, né, de ficar consecutivamente a CL na mesma área 3, 4, 5 anos e depois a soja pode sofrer. A questão da soja sobre soja consecutivamente, eu citei mais cedo, que a gente aumenta a pressão de fungos de raiz e de manchas foliares. Então, acaba que, sem contar que arroz sobre arroz consecutivamente, cada safra se colhe um pouco menos, então a gente vai perdendo o potencial produtivo da lavoura de arroz e deixando o manejo fitossanitário da soja um pouco mais caro e ela um pouco menos sadia. Então as duas lavouras estão perdendo, por isso que o ping-pong seria o mais adequado. Que a rotação de culturas é favorável, a gente já tem esse conceito de que arroz em restevo de soja colhe mais, gramínea em restevo de leguminosa, mas o inverso também é verdadeiro. A gente tem observado, e neste ponto especificamente sobre essa questão de sanidade de fungo de raiz, então é principalmente a diferença que a gente mais nota, é brutal a diferença de perdas de estande por fungos de raiz em soja sobre soja, quando a gente passa a fazer soja sobre restevo de arroz, esse problema praticamente zera. Tá? Então, lembrando da questão da correção do pH, né? Solo, a gente falou isso na live que eu perdi no sábado, questão de pH, que o que tem que ficar claro, pessoal, pH, até pegando o gancho daquela pergunta que tinha me sido feita ali, o Rafa Aguiar, que inclusive está na live aí, tinha me feito uma pergunta hipotética, no caso, a análise sugeriu, recomendou, solicitou 4 toneladas de calcário e o cara só quer colocar 2. O que eu faço? Ele me indagou. Como é que eu faço para convencer o cara que essas 2 toneladas vão ser insuficientes? Depende muito da onde a gente quer chegar, aquela pergunta que eu fiz lá no início. Tem 2 coisas que a gente tem que cuidar da acidez do solo. A primeira delas é alumínio e a outra é o hidrogênio. Tá? O alumínio, pessoal, o alumínio é problema quando o pH está de 5,5 para baixo. A partir de 5,5 o alumínio praticamente zera, então ele já não nos preocupa mais. E mesmo que ainda tenha presença de saturação de alumínio, está abaixo de 10%, está abaixo do nível tóxico. Aí o pH, quanto mais próximo, a partir de 5,5 a gente passa a se preocupar mais com o hidrogênio, né? E quanto mais próximo de 6, entre 6 e 6,5 seria o pH mais ideal. Isso inclusive eu botei aquele gráfico nas postagens, se alguém não viu, tem um gráfico que fala exatamente sobre isso, a disponibilidade dos nutrientes em relação ao pH, tá? E esse nível do alumínio despencando quando o pH chega em 5,5 é o pulo do gato para mim. Por que a gente tem que cuidar sempre? Eu acabei de falar que eu acho que os nossos problemas, eu tenho convicção que os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos. E daí, ainda tem situações da gente ter que convencer o produtor que ele tem que usar calcário. É um parto para a pessoa se convencer, ainda mais se é um arrozeiro de tradição. E o arroz, como tem a tal da autocalagem, que a lâmina d'água eleva o pH, porque a água tem pH 7, é neutro, né? Então, quando satura o solo, o pH naturalmente eleva. E o pessoal que é arrozeiro tradicional, mais antigo, não acredita muito em efeito de calagem, embora vá fazer diferença, inclusive, para o arroz no período que está no seco. Mas vamos manter o foco aqui. Então, às vezes, é uma dificuldade de convencer a pessoa que o cara tem que usar calcário. Já é o primeiro ponto. Daí depois vai entrar no embate com o cara pela questão da dose. Porque ele quer usar metade da dose. O que é melhor? Usar metade da dose ou não usar nada? Então, o que é melhor? Uma eficiência de 70% ou de zero? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a se preocupar e diferenciar um pouco, sair um pouco da teoria, da questão do ideal e do realizável. Tá? O feito é sempre melhor do que o perfeito, porque perfeito nunca vai estar. A gente lida numa indústria a céu aberto, onde o principal fator de produção, que é o tempo, a gente não controla. Então, a gente tem que procurar simplificar as nossas operações para que a gente tenha uma eficiência técnica mínima para aquela realidade que a gente está enfrentando. Então, se é uma pessoa que vai começar a colocar calcário, bate palma que a pessoa aceitou em colocar meia dose. E nesse tipo de caso específico, eu vou falar sobre isso de novo, como eu perdi aquela live, deixa eu só ver o tempo aqui.
Falta 5 minutos, acho que dá para falar sobre isso. Então, pH, essa questão do pH, o Rafa tinha falado da questão tá aí o Rafa aplaudindo aí a explicação. Então, ele tinha falado, sugerido 4 toneladas de calcário. Eu disse, Rafa, primeira questão, 4 toneladas para chegar em que nível de pH? 5,5, 6 ou 6,5? Daí ele me respondeu, não sei, porque é uma hipótese, né? Não foi uma situação pela qual eu presenciei, eu me deparei, é só para já ter um conhecimento de causa em relação a isso. Eu disse, tá, beleza. As nossas doses de calcário são definidas pelo índice SMP. Para quem pegar uma análise de solo vai ver que diz o índice SMP, que tem uma numeração ali, e essa numeração tem relação com a necessidade, a quantidade de calcário necessário para elevar o pH para 5,5, para 6, para 6,5. O mesmo índice SMP vai pedir diferentes doses de calcário para diferentes níveis de pH que a gente quer atingir. E aí é que está o pulo do gato, que eu tinha dito para o Rafa, esse cara quer, como tu não tem o índice SMP, foi uma hipótese criada, né? Vamos pegar o manual de adubação e calagem aqui e vamos olhar qual o índice SMP que pede 4 toneladas para elevar o pH para 6. Daí fui olhar e era 5,8. Índice SMP 5,8 requer 4 toneladas, 4,2 toneladas de calcário. Esse mesmo índice SMP, para elevar o pH para 5,5, pedia 2,3 toneladas de calcário, ou seja, arredondando os números, 4 toneladas e 2 toneladas, que era exatamente o exemplo que ele tinha, a hipótese que ele tinha criado. A gente tinha nesse primeiro momento, vamos nos preocupar com o alumínio, que vai zerar, se o pH chegar a 5,5, o alumínio despenca, e esse problema de desenvolvimento, de afetar o crescimento das raízes, a gente já zera, e vamos nos preocupar com a questão física do solo. Porque, eu vou repetir o que eu disse naquela live que a gente perdeu, que uma das primeiras coisas que eu vi, o João Guilherme, se estava na aula comigo, me confirma aí, Gui, a primeira aula de física do solo do professor Eloy, tinha uma pergunta nos slides lá, que era, um solo fértil é um solo produtivo? O que vocês acham? Um solo fértil é um solo produtivo? A tendência natural da gente responder essa frase é que sim, né? Só que não é, porque o solo é um organismo vivo e a parte química dele é um pedaço da dinâmica do solo. A parte física, que é a estrutura do solo, e a atividade biológica é que compõem o tripé que vão nos garantir potencial produtivo. As culturas vão responder a estes 3 fatores. Então não adianta de nada a gente elevar, fazer uma correção química, isso inclusive serve para aquele caso que eu estava falando da taxa variável, não adianta nada a gente elevar os níveis químicos do solo se a atividade biológica está lá embaixo e o solo está compactado. Não vai vir resposta e o produtor vai só gastar à toa. Então neste caso, pensando técnico operacionalmente e pondo a operação na frente da técnica, eu disse para o Rafa, inclusive hoje não me posiciono mais, por mais que a análise peça mais de 3 toneladas, eu não recomendo mais de 3 toneladas na mesma safra. Tenho fracionado as doses de calcário, prefiro botar 2 toneladas dessa safra e mais 2 na safra que vem, ou se for muito, já teve caso da análise pedir 5,9 toneladas de calcário, eu dividi em 2 aplicações de 3 toneladas, enfim. Então a gente tem que cada vez mais se dar conta, nosso tempo está acabando, como eu disse, eu vou continuar a live, tá? Só para deixar esclarecido que assim que o Instagram encerrar aqui eu vou voltar para o ar. Mas cada vez mais, pessoal, a gente tem que se dar conta que a gente precisa enxergar o todo e que as questões técnicas geralmente ficam, quando a gente tenta ser técnico demais, a gente atrapalha a operação e acaba perdendo eficiência e não tendo nenhum resultado meia boca. Se a gente simplificar as coisas, tentar ser menos técnico e mais operacional, eficiente operacionalmente, a gente vai crescendo a técnica gradualmente. Vou repetir a frase do jogo. A gente não pode passar de uma fase para outra, pular fases no videogame. A gente não tem como chegar no chefão sem passar pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta fase e assim consecutivamente. É esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter dentro da nossa realidade, das propriedades, das lavouras, dos manejos, seja da lavoura, seja da pecuária, esse tipo de coisa. A questão operacional tem que estar na nossa mão. De nada adianta um ótimo manejo não realizado ou realizado no tempo errado, que foi o exemplo aquele da música que eu dei para vocês do gaiteiro, fazer o solo perfeito, exatamente como ele era, mas por cima da voz do cantor.
acabou botando a música fora, ficou quieto quando o cantor estava em silêncio e depois atropelou a gaita por cima do canto. Mas então, voltando, pessoal, para a gente ir para a parte que eu vou fazer o resumo aqui, para mostrar para vocês como que eu tenho me posicionado e dar o nome aos bois, quais as cultivares que a gente mais usa, e citando algumas que a gente já usou ou que se equivalem a essas que a gente usa, tá? Então, partindo do princípio que tudo que a gente debateu até agora de questão técnica e principalmente as questões operacionais a gente corrigiu, tá? Então a gente já está com o nosso solo corrigido, questão de fertilidade química, estrutura do solo, tendo rotação de culturas, integração com a pecuária para a gente recuperar a biologia do solo, que nem o Paulo tinha perguntado se não era interessante. De fato é interessante, ainda mais se tiver consórcio, gramínea com leguminosa no período do pastejo, aí diversidade botânica e biológica favorece a microbiologia do solo. Então, agora vamos fazer um raciocínio, que é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para que a gente tenha essas condições e dentro dessas condições a gente poder escolher as cultivares, tá? A gente tem trabalhado permanentemente com pelo menos 3 grupos de maturação, tá? Que é aqueles grupos que eu falei para vocês que a gente considera precoce, médio e longo, de 5,5 a 6 precoce, de 6 a 6,5 médio, acima de 6,5 longo, tá? Então, geralmente a gente tem mantido esse tipo de situação. Pode acontecer da gente ter uma única cultivar, por exemplo, tá? Dando um relato de caso dessa safra, tá? Eu dei o exemplo para vocês antes de falar da capacidade operacional do arroz, por que era importante, tá? Que tem cultivares mais precoces, que se a gente plantar cedo, plantar a soja dentro da época, e outra, escalonar a colheita, o que a gente costuma fazer? Escalonar a semeadura de acordo com a crescente dos grupos de maturação. Então a gente começa pela mais precoce, bota a ciclo médio no meio e encerra com a ciclo mais longo, que inclusive isso é uma alternativa muito boa para caso, por algum motivo, se atrase a época de semeadura e se chegue próximo do final da época ou até mesmo se perca a época e se plante fora de novembro, as cultivares de ciclo mais longo tendem a perder menos, porque semear fora da época vai fazer com que a cultivar encurte o ciclo e se já for um ciclo precoce vai ficar mais curto ainda, a soja vai vegetar pouco e por consequência vai ter menos porte, menos capacidade produtiva. Tá? Mas pensando em potencial produtivo, escalonamento de colheita, a gente escalona a semeadura também por ordem crescente de grupo de maturação. Para tentar fazer um encaixe perfeito o pessoal está terminando de colher o arroz, para a gente ter essa linha de raciocínio que eu montei para vocês de 3 grupos de maturação, plantando soja a partir de 20 de outubro, entre 20 e 25, iniciar a semeadura de soja em terras baixas. Eu acho que antes disso é muito arriscado. A gente sempre tem alguma chuva muito volumosa ainda no final de outubro. E esse ano, por exemplo, deu 400 milímetros de chuva dentro do mês de outubro, né? Foi bastante difícil, inclusive. A gente não conseguiu ter nenhuma lavoura de outubro, soja de outubro esse ano, né? E mesmo assim a gente foi começar a soja lá pelo dia 13, 14 de novembro. Ainda felizmente foi pouquíssima coisa que a gente semeou fora da época, mas nos deu uma atrasadita e a gente preferia ter deixado pelo menos uma quinzena mais cedo toda a lavoura de soja dessa safra. Tá? Mas o que eu quero montar com vocês é uma linha de raciocínio ideal, vamos chamar assim, tá? Então a gente faz o escalonamento da semeadura e da colheita do arroz para que em final de março já se esteja terminando de colher o arroz, ou se não tem condições de terminar o arroz ainda em março, inevitavelmente vai entrar abril adentro colhendo arroz, o primeiro grupo de maturação está fora. Então cultivar precoce não serve. Ou já, como eu disse lá no início, agenda uma terceirização de colheita, porque inevitavelmente vai dar colisão de colheita arroz e soja. Tá? Nesse caso, o relato de caso que eu ia dar para vocês, uma propriedade, até o pessoal está aí, eu vi que estava o pessoal da Estância Rincão. Santa Vitória, pessoal, o ciclo alonga, tá? Já afirmei isso para vocês. E tanto do arroz quanto da soja. Tá? E daí, o que a gente tem feito? Outra coisa que é muito importante que eu me esqueci de comentar. Quando eu falei daquelas 2 perguntas lá do início, onde eu quero chegar e se eu já tenho condições de chegar, a gente precisa se perguntar. E num primeiro ano de contato com as propriedades, a gente não tem o conhecimento de causa do histórico, da capacidade operacional,
tanto de semeadura quanto de colheita, a gente vai se basear pelo histórico que o pessoal nos passar, as experiências e as informações que nos derem. Tipo, abraço, Estância Rincão, presente conosco. Então a gente tem as informações que nos dão. Então a capacidade operacional, principalmente colheita, nesse caso, colheita de arroz, como o pessoal do Rincão, aproveitando para dar um case presencial, aí, sabia que a gente não tinha condições de terminar a colheita de arroz em março, nunca dá, né? Porque Santa Vitória alonga o ciclo. O que a gente optou por fazer? Colocar cultivares, tirar as precoces, estava completamente fora, e a ideia era trabalhar com uma de ciclo médio, entre 6 e 3, perto de 6,5, e outra de ciclo um pouco mais longo, para a gente escalonar a colheita da soja também, não se aprontar toda a lavoura de mão de cabeça. Mas daí, por questões técnico e econômicas, a gente optou por colocar só a Tec-Hídrica, para ser bem específico qual cultivar que está lá. Primeiro, questão operacional de colheita já estava afirmado pelo produtor que a gente não ia conseguir colher soja muito cedo, e era o primeiro ano de soja dentro da propriedade. Então, aquilo que eu falei lá no início, a pessoa nunca colheu 50, daí vai fazer, o Fabrício vai lá fazer um manejo do soja 6.000 dentro da propriedade, pelo amor de Deus, chefe, se nunca colheu 50, vamos garantir os 3.000 quilinhos ali, certo? Primeiro ano de soja na várzea, nesse caso específico, dentro dessa propriedade, não se arrisca. Sem falar que, até que se a gente fizer tudo certo, e pegar uma safra que tenha condições, como a soja depende muito mais do tempo do que o arroz, mas que a safra nos dê condições de expressar potencial produtivo, não é raro até que passar de 70 sacos. Então não quer dizer que é 100% Tec-Hídrica, 200 hectares de Tec-Hídrica. 200 hectares de Tec-Hídrica e pode colher muito bem. Pode, e creio que nós vamos, porque felizmente a gente teve umas 3 chuvas surpresa na região lá, e acabou que com toda essa torreira que está aí, a soja está muito acima das nossas expectativas para dentro dessa safra. Mas o que eu quero chamar a atenção não é a colheita em si, mas a linha de raciocínio, o conceito do porquê que a gente utilizou essa cultivar especificamente, por 2 motivos: questões operacionais, o produtor afirmando que não tem condições de colher soja cedo, e segundo ponto, nunca foi soja dentro da propriedade, para que arriscar? Vamos fazer o básico e depois a gente vai passando, que nem o jogo do videogame, a cada fase a gente vai elevando o grau de dificuldade e tornando a operação um pouco mais técnica. Tá? Mas então vamos fazer agora, vou criar com vocês aqui uma situação do que a gente costuma fazer, mas pegando uma situação ideal, tá? Que a gente tenha condições de usar os 3 grupos de maturação. Então, precoce a gente tende a pôr entre 25% e 30% da área total da lavoura. Tá? Grupo de ciclo médio aí, que vai ficar com um pouco mais de área, tá? Geralmente entre 40% e 50% da área desse grupo de entre 6 e 6,5, e para fechar acima de 6,5, que daí é o caso da Tec-Hídrica, por exemplo, que eu citei, da Valente, da 6601, da Ponta, da Ícone, da 6700, enfim, são algumas cultivares que a gente já utiliza dentro dessa linha de raciocínio. Tá? Então, por que a gente monta desta maneira? Por questão, primeiro, escalonamento de colheita, então a gente vai crescendo o grupo de maturação e pelo menos 30% de mais precoce dentro das áreas que, obviamente, a gente tem capacidade de colher cedo, né? Para que a gente comece a colheita um pouco mais cedo, não tarde tanto para entrar na colheita da soja. E a proporção da mais precoce e da mais tardia, a gente tende que elas fiquem muito parecidas. 25% de cada uma e 50% do ciclo médio, ou 30% de cada uma, 40% do ciclo médio. Pode ser 30, 50, 20 também, enfim. Então esse escalonamento vai depender um pouco daí da questão de capacidade. Eu não voltei para a live aqui, só um pouquinho, que eu gosto de acompanhar por aqui também para ver, fica mais fácil de ler, pessoal. Só um pouquinho, perdão. Vou voltar no computador aqui que depois fica mais fácil de eu ler e de mandar algum link por ali. Então a questão das mais precoces, geralmente, eu já falei, tem potencial produtivo mais alto. Então esse tipo de cultivar,
nós vamos posicionar, o que a gente mais tem usado? 5.9, 5.8, esse ano a gente tem a área de delta, que também se equivale aí de ciclo de potencial produtivo, está muito boa inclusive, por enquanto a gente colheu a metade da área com produtividade nos surpreendendo para a safra que foi, tá? Mas eu não quero falar em números de cultivares aqui, ainda mais que é de um talhão específico, de uma situação específica, então não é o caso, a gente quer debater muito mais conceitos com vocês, tá? Mas então 5.9, 5.8 ou delta, ou a velha e boa 5.909 da Nideira, tá? Esse é um material que a gente utilizou bastante tempo, o Brasil utilizou bastante tempo, essa cultivar foi campeã do SESB, inclusive, tá? Então é um material que tem bastante teto produtivo e todas têm uma semelhança de ciclo, de grupo de maturação. O que a gente tem de diferente? A 5.909 não é intacta, pode servir como uma opção de área de refúgio, e a gente, quando parou de utilizar ela, a gente substituiu o uso dela pela 5.9, 5.8, principalmente por questões, tá, de ser intacta, que eu acabei de falar, mas principalmente por questão de sanidade de raiz, tá, para essas áreas. Onde a gente tem área de pisoteio, pessoal, mesmo que se faça ping-pong, como o pisoteio adensa, e não é compactar, adensa a camada superficial do solo pelo pisoteio do gado, lembrando que máquinas, tratores, o trânsito em cima da área também vai compactar, não é o casco do gado. Inclusive vou fazer uma parte aqui que eu acho que é poesia essa história, na nossa realidade de terras baixas, mais difícil ainda que a gente zere a mobilidade do solo. Isso não existe, dentro da nossa realidade não existe. E mesmo em terras altas, inevitavelmente, de tanto em tanto tempo, no mínimo um escarificador vai ter que ser passado para romper essa camada compactada, que o próprio trânsito do maquinário, digamos que não tem nem gado, tá? A gente já visitou, vou dar um relato de caso para vocês aqui a Sementes Mutuca, no Paraná, tá? Região de Arapoti, lá onde é o berço do sistema de plantio direto no país. Áreas com mais de 40 anos de plantio direto. E para nossa surpresa, quando a gente foi sair para fazer um roteiro nas lavouras, ao passar pelo galpão a gente enxergou o Ikeda. O Ikeda é um subsolador, essa é a marca do subsolador que o pessoal tinha lá na propriedade. E o sistema de produção sem pecuária, mas com permanente cobertura do solo mesmo. Tá? Em intervalos, não fica 60, 70 dias sem ter uma cobertura. Então sai a lavoura de verão, geralmente entra uma cobertura secundária, milheto, por exemplo, eles estavam usando, lá tinham colhido as primeiras áreas de soja mais precoce, tinham plantado milheto antes de plantar o trigo depois, e daí rolaram esse milheto para fazer uma camada de palha violenta. E a propriedade, pela capacidade de uso do solo e de clima da região, eles conseguem fazer dentro da mesma área, esse tipo de coisa que eu citei para vocês, às vezes fazer safrinha e safra de inverno dentro da mesma lavoura, ou seja, dentro do mesmo ano, ter 3 safras, né? Ou 2 safras e meia, porque uma começa no finalzinho do ano anterior. E isso é a realidade da propriedade em questão lá, Sementes Mutuca, no Paraná. O Ivo Frari era o gerente técnico na época, e esse é o sistema de produção deles, e pasmem, ele subsolava a área. Com tudo isso que eu acabei de falar para vocês, conseguir fazer 3 safras por ano dentro da mesma lavoura, não ficar um período de solo descoberto, então questão de estrutura do solo. Para vocês terem uma ideia, a gente foi olhar uma lavoura de trigo, e ele agarrou uma reboleira assim, de plantas e simplesmente tirou do chão. Ele ergueu assim e as raízes saíram, o solo tão estruturado, tão poroso, que ele simplesmente pegou as plantas e ergueu e tirou do solo e começou a cavar com a mão, ali onde ele tinha tirado as plantas, e se foi chão adentro cavando, para nos mostrar a granulometria que estava o solo, a aeração que estava, a ausência de compactação. Só que isso, a cada 5 anos, o que eles fazem? Ou é um manejo padrão, 20% da área no mínimo por ano ela é subsolada com esse equipamento que eu falei para vocês. Depois vocês deem uma olhada, procurem no Google, o Ikeda. Ele não é com os ganchos assim, né, como esses escarificadores que a gente tem visto, são umas asas assim, ó,
Ele abre as lâminas para baixo como se fossem umas asas para os lados. Dê uma olhada, tá difícil de explicar e de vocês entenderem só com essa minha analogia, mas dei uma procurada no subsolador Ikeda para vocês verem o que é. Aquele troço se vai chão adentro, 50, 60 centímetros. Eu cheguei a usar isso, vi uma demonstração num campo nativo aqui em Arroio Grande, isso em 2012, se eu não me engano. Tá? Que era uma das propriedades, a propriedade que eu morei no início da minha carreira, que eu já relatei para alguns aí. Tá? E naquela propriedade foi um vendedor nos demonstrar o uso do tal do Ikeda, só que lógico, como ele literalmente vai chão lá dentro, precisa de um trator com uma potência bagual. Foi um Miller que puxou o equipamento lá e o solo vai fazendo assim, pessoal. Conforme ele vai passando, vai literalmente ondulando. E a gente foi caminhando atrás, parecia que estava caminhando num colchão d'água. É impressionante o serviço que o equipamento faz. Tá? E lá no caso da Sementes Mutuca, então, berço do plantio direto, na região berço, plantio direto no país, a cada 5 anos eles subsolam, não é nem escarificador, é para romper mesmo. Então esse tipo de situação, para a nossa realidade de várzea aqui, menos ainda, então é poesia pura. Não existe, a gente não mecanizar mais o solo não existe só nos livros de poesia. Na realidade, a gente vai ter, é óbvio que a gente tem que procurar fazer o mínimo de operações, ter um sistema de produção sustentável, é isso que a gente mais bate, é para isso que a gente briga, essa é a missão da Pedra Moura, mas a gente tem que ter consciência das coisas que são puramente teóricas e as coisas que são que a gente de fato executa no campo. Eu falei tanto, fui emendando um assunto no outro, pessoal, que já perdi a linha de raciocínio, aonde eu andava, vou voltar para os meus anotados aqui falando dos grupos de maturação. Então, que a gente posiciona aqui da questão qual é a necessidade e a lógica, na verdade, não é a necessidade, o raciocínio lógico para a gente posicionar essas cultivares mais precoces. Elas geralmente têm o teto produtivo mais alto e requerem condições químicas e físicas e biológicas mais favoráveis. Tá? Esse é o ponto. Tá? Cultivar, geralmente, tá? Via de regra, cultivar quanto mais precoce, mais teto produtivo e mais exigente em fertilidade e estrutura do solo. Tá? Questões de cultivares de ciclo médio para longo, daí a gente vai tendo o raciocínio meio invertido. Tá? Vai aumentando a rusticidade, diminuindo o potencial produtivo. O que não quer dizer que não tenha um teto produtivo alto. Tá? Cultivares de ciclo mais longo que a gente usa, por exemplo, a ícone, para dar um exemplo aqui de algum material que é de ciclo mais longo, ou da 6700, que a gente já usou tanto uma quanto outra, tranquilamente passam de 70, desde que a gente faça as coisas corretamente. Mas, via de regra, quanto mais precoce, mais teto produtivo e mais exigente em questões técnico-operacionais. Tá? Então, a gente posiciona, na nossa linha de raciocínio, a área mais bem drenada da propriedade, com condições de fertilidade já mais corrigida, a gente posiciona esse grupo de cultivares. 5958, como eu já disse, ou a Delta, a velha 5909, mas aqui nesse caso tem que cuidar um pouco dos fungos de raiz, né? Me lembrei que eu estava falando, foi da 5909 que eu estava falando em área de pisoteio, da gente ter um cuidado, porque que a gente parou um pouco de utilizar ela, tá? Lembrei do gancho, eu falei tanta coisa que até tinha me perdido. Eu estava falando da 5909 especificamente, que tem um teto produtivo muito alto, já foi campeã do SESB, inclusive, mas para dentro de um sistema de produção integrada onde a gente quer que tenha pisoteio, e que o pisoteio adensa a camada superficial do solo, e para isso a gente vai ter que adaptar sulcador nas plantadeiras, ou mesmo o melhor manejo para mim é termos os escarificadores como uma alternativa boa. Isso nós vamos falar da live de quarta-feira, vai ser sobre estabelecimento de lavoura em área de pisoteio, vou falar tanto de arroz quanto de soja. Aí essa questão, pensando na soja,
para mim é uma questão fundamental os escarificadores e no mínimo as botinhas na plantadeira. Tá? Mas esse caso da 5909 a gente começou a notar muita morte de planta por fungo de raiz. E daí quando a gente substituiu ela pela 5958, principalmente por esse tipo de coisa, porque a 5958 é um material mais recente, mais novo, geralmente a tendência dos materiais dos lançamentos é que tenham alguma porcentagem mínima, aí, geralmente pelo menos 5% de potencial produtivo mais alto do que os materiais que mais têm se destacado no mercado, era uma intacta, enfim. Mas qualquer uma dessas três, para essa linha de raciocínio aí que eu desenvolvi para você, serve. No caso da 5909, eu cuidaria mais dessa questão dos fungos de raiz. Tá? Mas tanto a Delta e a 5958, que a gente tem as duas nessa safra aí, se encaixam perfeitamente para abertura de semeadura e, por consequência, abertura de colheita, escolhida a dedo as áreas já mais bem corrigidas, sem compactação, aí que a gente tenha condições de drenar muito bem, porque embora ambas andem bem na várzea, a gente tem que ter um cuidado, ainda mais uma cultivar que a gente tem que pagar royalty, né, que a semente não é barata. Vocês imaginem replantar uma intacta, o custo que teria. Aí, pessoal, eu vou falar do início e do fim, tá? As mais precoces a gente seleciona a melhor área. As mais tardias, que geralmente entram os cavalos de batalha aqui, tá? E daí, basicamente, Tech Irg ou Valente. E daí tem aquele caso que eu falei da questão da resistência, da persistência de herbicidas. E se for o caso, a Tech Irga não vai tão bem, a Valente se encaixa melhor. E geralmente a gente deixa a área mais mal drenada ou de mais difícil drenagem para uma dessas duas cultivares, tá? Tem uma cultivar que é intacta e que vai muito bem nesse tipo de área, que é a ponta. É impressionante a tolerância ao estresse hídrico que ela apresenta, só que na nossa realidade de solos um pouco mais leves, ela tende a crescer demais e invariavelmente acama. Aqui no entorno de Pelotas, principalmente, que tem um pouco mais de temperatura e o solo mais leve, ela geralmente se presta mais para ir para terra mais preta, volta de Bagé, de Dom Pedrito, Aceguá, Pedras Altas, enfim, essa região de terra mais preta. Tá? Mas assim, para concluir o raciocínio, esses ciclos mais longos e os cavalos de batalha, a gente usa tanto para duas situações, como área de refúgio e como questão de área mais mal drenada. Então, o filé da propriedade, do plano de lavoura que a gente vai plantar naquela safra, a gente bota os ciclos mais precoces com teto produtivo mais alto, tá? E as carnes de pescoço, digamos assim, ou as mais difíceis, obviamente o objetivo é que a gente não tenha mais carne de pescoço, fazendo a correção da estrutura da propriedade, rompendo camada compactada, corrigindo o solo, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Por exemplo, aquele caso que eu disse ali da área de correção de pH, tá? Que eu disse que às vezes tem dificuldade, a gente ainda tem dificuldade de convencer o produtor de colocar calcário. Se for o caso de uma área que está com pH muito baixo e o cara inevitavelmente não vai botar calcário, então não vai conseguir convencer ele de não plantar a área, então a Valente, a principal característica dela é ter uma estabilidade produtiva mesmo em áreas deste nível, de solo mais ácido e fertilidade baixa. Então, o resumo da ópera que eu quero deixar para vocês é que assim, a gente tem que entender a propriedade que a gente está, a cada safra, obviamente, e lavoura por lavoura, quais são os potenciais e as deficiências que a gente tem em cada uma delas para fazer esse encaixe do quebra-cabeça. Geralmente a gente define a melhor e a pior situação e todo o resto fica no meio. Daí o do meio geralmente é a garra, a 61 e 59 se presta muito bem. Já teve caso de usar a ABS Irga, a fibra, que é um material novo, que é da Brasmax também, que vem para substituir as áreas de garra, por exemplo. Então, elas têm uma semelhança muito grande de ciclo, mas a fibra, como é um material mais novo e a tendência dos lançamentos é que sempre melhorem o que já existe, ela tem o porte um pouco mais baixo do que a garra, a folha um pouco mais lanceolada, é menos folhuda do que a garra,
e, por consequência, penetra mais luz, favorece as aplicações do manejo fitossanitário e, por consequência, tem uma sanidade foliar maior do que a garra. Tá? Mas a fibra, especificamente, eu, por enquanto, só tive em área de experimento. Então, eu confesso para vocês que eu não tive lavoura com essa cultivar ainda, mas essas características lado a lado a gente já observou. Tá? Mas o importante da gente entender é essa questão que eu estava tentando deixar para vocês aí. A proporção de 30, 40, 30, ou de 25, 50, 25, ou de 30, 50, 20 dos grupos de maturação vai depender de cada safra que a gente tiver, a gente fazer uma leitura e ter o conhecimento de causa de cada quarteirão, de cada lavoura, da onde a gente está, o filé do plano de lavoura da safra 2021 agora, por exemplo, que a gente tem que definir as cultivares, do plano de lavoura da safra 2021, qual é o filé da minha área, qual é a área mais problemática. Definindo essas duas, o que sobrar, a gente entra geralmente com ciclos médios. Tá? Então, melhor situação, ciclo mais precoce, pior situação, ciclo mais longo. E as cultivares são essas aí. Outros exemplos de ciclos mais longos, a Nideira 6601, a gente tem, inclusive, esse ano tá muito bom. A gente já tinha tido experiência com a área de experimento com ela na safra passada. Ela tinha nos chamado a atenção. Esse ano a gente tem lavoura representativa dela e com toda a questão da seca parece que vai andar muito bem. Inclusive, se começou a colheita dessa área essa semana, aí a gente já tira a prova. A ponta que eu citei também serviria para fechamento de plantio, mas pensando mais para a região do lado da campanha, solos mais pesados. Para o nosso lado aqui, serviria mais a ícone para esse tipo de coisa, fechamento de plantio, principalmente para quem sabe que inevitavelmente vai plantar na virada de novembro para dezembro. Esse é um material que se encaixa bem aí por ter um ciclo mais longo e um potencial produtivo alto mesmo assim. E se encaixa. Então, aquilo que eu falei lá no início do verde e do vermelho e do amarelo das áreas, épocas de semeadura, para essa cultivar específica, o início de dezembro, agora não me lembro se é até 5 ou 7 de dezembro, é amarelo no calendário ali, então é considerado tolerável ainda para semear. Hein? É dentro da época, já indo para o final, mas ainda dá para tolerar, não chega a estar no vermelho. Tá? E nesse caso, a ponta e a ícone, eu acho que elas têm antagonismos uma da outra, os antagonismos principais delas. Uma vegeta demais e tende a acamar em solo leve, que é a ponta, embora tenha uma capacidade de tolerar estresse hídrico impressionante. Essa é a cultivar que eu vou falar do uso de ureia na live de sexta-feira, foi desse material específico, eu vou contar para vocês o que é isso que teve, tá? E ela tem um potencial de recuperação ou de tolerância ao excesso hídrico muito grande, mas geralmente vegeta demais e se deita. E a ícone, ela não é tão boa para o excesso hídrico, isso é um material que dá para usar numa área um pouco mais baixa, mas eu escolheria uma lavoura escorrida e de preferência de solo mais leve. Tá? Solo pesado, ela vai sentir mais. Tá? E a 6700 também, a mesma linha de raciocínio para fechar plantio, os caras sabem que vai plantar já no final de novembro ou inevitavelmente vai entrar em dezembro. É um material que pelo ciclo 7.0, ciclo se presta bastante para esse tipo de estratégia aí da gente fechar plantio. Tá bem, pessoal? Então, juntando tudo que a gente falou aí, tá? Eu anotei um encerramento aqui, mas o importante é a gente, antes de mais nada, responder aquelas questões lá do início da live, né? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se a gente não tiver consciência do quanto que a gente quer colher, do qual é a situação que a gente se encontra, principalmente, uma coisa que é importante, aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Isso é uma coisa importante da gente atentar e procurar não fazer se comparar com outro. Que é aquele exemplo que eu dei lá, por exemplo, da cultivar campeã do SESB, tá? Então, digamos que o que tem a ver a pessoa ficar com o número lá, 100 e poucos sacos que a Sementes Aurora colheu lá, o Maurício e o Duca colheram lá em Cruz Alta.
Daí a pessoa ficar mirando aquele número, mas o que aquele bendito número tem a ver com a realidade da gente aqui no Garrão do Pampa, com outra condição edafo-climática completamente diferente, potencial e capacidade operacional de correção, de fertilidade e tudo mais, sistema de produção. Então, primeiro a gente tem que saber aonde que a gente se encontra, em que nível a gente está e aonde a gente quer chegar. Então, por isso mesmo que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E procurar a gente fazer um comparativo, uma autocomparação. Eu estava onde? Eu quero chegar onde? Consegui? Por que eu consegui? Não consegui? Por que eu não consegui? E ir se comparando consigo mesmo a cada safra, porque é isso que importa, é a gente ter uma evolução interna. Porque a gente não sabe qual é a realidade, a situação, seja do manejo, seja da influência que o agricultor e que a recomendação tem em cima da área, seja por influência do tempo. Não tem como comparar coisas diferentes. Não misture alhos com bugalhos, tem até um ditado que fala disso, né, pessoal? Então é impressionante como é comum as pessoas olharem, às vezes é do lado de lá da cerca e muda bastante, às vezes é esse exemplo que eu dei. É numa região completamente diferente e a gente tentando se comparar. Então esse tipo de coisa é extremamente complicado. A gente tem que saber o nosso local, o nosso atual ponto e a capacidade que a gente tem para evoluir disso ou não, fazer uma autoleitura. Isso é um dos principais pontos, dando uma dica para o pessoal que está saindo para o campo em seguida agora. Aí, a gente tem muito recém-formado ou muito acadêmico que está nos acompanhando. Uma das coisas que a gente prioriza, uma das primeiras coisas que a gente faz, a primeira visita da propriedade, e tem os clientes aí que estão nos acompanhando, podem confirmar se foi assim ou não. Eu geralmente vou mais para o ouvido que para falar, e a gente vai fazer conta de capacidade operacional, principalmente de plantio. Ver a área que o cara planta, capacidade operacional de hectares por linha que se tem. Que, como sempre que eu tenho oportunidade, eu falo e vou voltar a repetir que nada nos tira ou nos entrega mais capacidade produtiva do que época de semeadura. Então essa é a primeira coisa que a gente faz, é dimensionar a capacidade da propriedade que a gente está chegando, para ver o que a gente consegue fazer dentro da época ou não, se é possível fazer dentro da época ou não, e isso invariavelmente, às vezes, a maior parte das vezes, explica muito bem por que aquela propriedade em questão está colhendo mais ou colhendo menos. Essa relação da capacidade operacional, principalmente de semeadura, tem relação direta com o nível de produtividade que a propriedade se encontra. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter plena ciência, tá? A gente ter a consciência da capacidade operacional que a gente se encontra para atingir a meta que a gente se colocou. Então todo esse monte de coisa que a gente falou aí, se a cultivar vai ser a A, B ou C, vai depender de tudo isso que a gente disse. Então a cultivar que ganhou o SESB pode não servir para a nossa realidade. Então pode não ser nem necessária, por exemplo. Então, usar uma cultivar extremamente precoce, com alta exigência em fertilidade, sensibilidade proporcional ao teto produtivo. E a gente, como a gente falou lá no início da live, a realidade das terras baixas, uma única vez nas últimas 9 safras, passou de 50 sacos de média, e a gente está pensando em colher 100, não, vamos bater os 50, chegou nos 50, vamos bater os 60, chegou nos 60, vamos mirar os 70, e é um passo de cada vez, assim que a gente sobe escada, assim que a gente chega no chefão lá no final do jogo, como o exemplo do videogame que eu usei. Tá, pessoal? Então, eu falei bastante com vocês, vai fechar quase 2 horas de live, e já que o pessoal está firme conosco aí, variou pouco a presença do pessoal na assistência, vamos trocar mais um pouco de informações. O que eu tinha separado para falar para vocês era isso daí, acabei emendando até um monte de coisa a mais que eu nem tinha anotado aqui, mas é bom que a gente vai juntando, emendando um assunto com o outro. Só gostaria de lembrar, antes de abrir para mais perguntas, gostaria de lembrar da agenda da semana, então, né? Amanhã, a live com participação do Bruno Vargas, a gente vai falar sobre perdas de colheita, tá?
tanto em arroz quanto em soja, metodologia de avaliação e as dicas das os principais ajustes que a gente tem que fazer para evitar essas perdas aí que a gente passa um esforço medonho aí, uma dificuldade medonha para produzir e depois na hora de colher se pode perder bastante. Às vezes acontece, a gente teve casos nessa safra aí de uma das avaliações, o Bruno inclusive chegou tarde na live hoje porque está fazendo esse tipo de avaliação, ele está no campo hoje, amanhã vai de novo fazer esse tipo de coisa, então ele vai trazer dados reais do que ele está avaliando nesta safra para vocês. E a gente teve um caso de máquina de soja alguns dias atrás de estar perdendo 9,5 sacos, perda de 9,5 sacos por hectare. Então vocês vejam o quanto é importante esse tipo de avaliação aí. Eu acho que esse tema vai ser bastante interessante para a gente debater amanhã. E como de costume, queria deixar o convite para quem ainda não faz parte. Felizmente tem crescido dia a dia aquele nosso grupo do Telegram lá. Tem o link aí tanto no meu perfil privado quanto aqui no perfil da Pedra Moura. É só clicar aí, para quem, obviamente, quem não tem o aplicativo vai ter que baixar o Telegram para o celular antes de clicar no link aí, mas depois é só clicar e vai automaticamente para o nosso grupo privado lá. Tá bem? Por lá a gente, hoje mesmo eu já tinha dado algumas informações do que a gente ia falar aqui na live antecipadamente lá no grupo, até para o pessoal já ir se preparando do que vai encontrar. Tá bem, pessoal? Então vou abrir para mais algumas perguntas. O que a gente tem de tempo aí? 20 minutos. Vamos ver se tiver mais alguma coisa. Até vou dar uma corrida para trás aqui para ver se não passou alguma coisa que já tenham perguntado. Mas se quiserem fazer mais algum questionamento que a gente tenha capacidade de responder. Porque outra coisa que eu acho que é extremamente importante é a gente ter a consciência que a gente não sabe tudo e ter a hombridade de dizer que não sabe quando não sabe. É muito melhor dizer eu não sei do que tentar inventar uma resposta. Então, se tiver dentro dos nossos alcances, com certeza a gente vai responder. Não vamos esconder o leite, como diz o outro. Mas se realmente a gente não souber, vamos dizer que não sei e ponto, tá. Podemos nos comprometer a buscar a resposta, né? Às vezes acontece essa questão de network, né? Da gente ter uma rede de contatos muito grande. Isso inclusive faz muita diferença na realidade da nossa atividade, porque é bem comum às vezes a gente se deparar com alguma situação que a gente nunca passou, alguma pergunta que alguém nos faça. E já teve várias vezes que eu usei essa mesma resposta. Eu disse, eu vou ter que te confessar que eu não sei isso daí que tu está me perguntando, mas eu sei quem sabe e vou te trazer essa resposta. Ainda hoje eu te respondo, ou semana que vem, na próxima visita, eu te trago essa resposta, ou te trago a pessoa para conversar junto aqui, enfim. Então esse tipo de coisa a gente tem que se dar conta, aproveitando o gancho aí desse isolamento social que é físico, que a gente está isolado fisicamente, mas que ninguém vai longe sozinho, né? Ninguém vive sozinho, na verdade, e a gente está tendo a prova aí do quão difícil é ficar sozinho, né? Então, rede de contatos, troca de informações, esse tipo de coisa que a gente vem procurando fazer aí há bastante tempo, é fundamental. Aquela frase do conhecimento compartilhado se multiplica, eu não tenho a sombra de dúvidas que isso é verdade, né? E várias vezes a gente consegue, com a ajuda de algum colega, solucionar um problema gerado, alguma demanda que a gente passou. Por isso que me proponho aí a dividir cada dia mais as coisas as experiências que a gente tem passado aí, para tentar colaborar de alguma maneira com a questão social, né? Deixa eu ver aqui, o João tinha falado, os experimentos da URGS com integração em Tupã mostraram não ser necessário mexer no solo em terras altas, pois não sei se na prática se aplica. João, essa questão eu discordo completamente, porque já inclusive dei o exemplo aí o caso lá que eu estava citando do Paraná, nem tem gado na área, não é a questão do pisoteio, a questão é do trânsito do maquinário. Naquela questão específica, é o trânsito do maquinário, quando se transita de trator, de pulverizador, de colheitadeira em cima da área. Então, se são duas safras e meias a 3 por ano, imagine o que tem que passar.
de plantadeira, trator com plantadeira, adubadeira, pulverizador, colheitadeira. Então, o trânsito do maquinário em cima da área inevitavelmente vai compactando o solo, e a cada 5 anos, na verdade, também não, tem que ficar claro que eu não estou dizendo que tem que mexer na área permanentemente, mas pelo menos de tempos em tempos uma intervenção mecânica para a gente romper essa camada compactada se faz necessário. Obviamente que isso vai variar de região para região e de manejo para manejo, né? Cada propriedade, cada sistema de produção vai ter o seu time diferente. Áreas de risco de enchente, vale tentar cultivar precoce? Nem pensar. Nem pensar, pelo contrário, área de risco de enchente é dispensar de nem colocar soja. Isso foi um tema, inclusive, que a gente abordou nas lives com o Antonioni. Área de risco de enchente, primeiro, tem que saber o histórico da propriedade, saber de quantos em quantos anos ocorre enchente naquela área. Até isso foi um exemplo que o próprio Antonioni utilizou, né? Se aquela área que estão as tais das áreas, a aptidão das áreas marginais ou áreas de risco, que a gente chama. Faz aí, pega o histórico das últimas 10 safras, se das últimas 10, 6 safras teve inundação, essa área não serve para soja. Pelo menos dentro da estrutura atual da propriedade, pode ser que mexendo. O case que o Antonioni abordou naquela ocasião foi da estância da Formosa Sementes, em São Gabriel, onde tem o rio Santa Maria, que passa no fundo da propriedade, e que tinha esse tipo de realidade, esse tipo de caso. E ele foi o primeiro projeto de redimensionamento de propriedade que ele fez, de projeto de macrodrenagem. E os drenos, isso inclusive eu tenho material aqui, ele me forneceu, já fica aqui a promessa, vou colocar no grupo do Telegram isso que eu estou falando agora. Vai para lá as fotos, as imagens que eu tenho, e vou mandar em áudio alguma explicação mais detalhada se eu achar que ficou insuficiente que eu vou falar agora, tá? Mas assim, ó, ele fez o serviço de macrodrenagem, o redimensionamento da propriedade, e colocou sistema de comportas nos drenos, tá? Nos bueiros. Então, quando está descendo da lavoura em direção ao rio, as comportas obviamente que sobem, e quando para de sair água da propriedade, que as comportas fecham de novo, inevitavelmente elas não têm como abrir para o sentido contrário, elas só abrem para um lado, né? Só da lavoura para o rio, do rio para a lavoura elas não abrem, e ela serve tanto de dreno quanto de dique, e daí ela contém a crescente do rio. Então, neste caso, eu acabei de falar, tá? Que tem duas situações. Ou não serve para colocar soja e tem que se abrir mão, ou tem que mexer na estrutura da propriedade, que foi exatamente esse caso que eu acabei de citar. Lá, o Antonioni conseguiu redimensionar o sistema de drenagem e criou um sistema de macrodrenagem que serve também como dique, e reviabilizou estas áreas que estavam, antes da intervenção do projeto, estavam inviáveis para a soja. Tá? Eu até tenho fotos de drone dessas áreas aí alagadas, tá? E isso é uma propriedade que eu fui responsável técnico da Formosa Sementes por 3 safras. Então é uma propriedade que é atendida pela Porteira Dentro, continua sendo atendida pela Porteira Dentro, e na época que eu trabalhava com os guris, eu era responsável técnico pela semente da Formosa, então eu tenho várias imagens das realidades das lavouras de lá, porque eu atuei lá dentro também, né? Então esse tipo de coisa aí já me comprometi aqui, vou mandar lá para o grupo do Telegram, vocês vão ter essa informação visual, isso que eu acabei de falar, essas informações que eu acabei de passar, vou mandar para lá também. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Singenta 1561 indo muito bem na região de Triunfo. Alex. Pois é, Alex. Eu citei algumas cultivares aqui, das que a gente mais tem contato, né? Eu te confesso que com as Singentas e as Pioneer, eu nunca tive sucesso com elas, mas geralmente estava relacionado com a questão de algum desses fatores que eu citei, técnico-operacionais, que estavam deixando a desejar, e o material sofreu. Eu acho que é muito mais, como eu já disse bem no início da live, cultivar boa tem aos borbotões de tudo que é marca,
e o que geralmente acontece é da gente posicionar mal a cultivar ou de não ter cumprido uma ou várias dessas etapas técnico e operacionais que eu citei aqui, e daí o material não entrega o que pode entregar. Eu acho que é muito mais culpa nossa do que do material A, B ou C. Isso serve para produtos também. Tá? Questão de aplicação de fungicida, principalmente. O mau posicionamento dos produtos, às vezes, é muito pior do que a eficiência, a má eficiência dos produtos está muito mais relacionada ao mau posicionamento, ao time de aplicação, do que propriamente a qualidade do produto. Tá? Esse tipo de coisa a gente... o Homer Simpson tem um episódio que ele fala que quando estão falando de culpa de alguma coisa lá, e ele pega e diz que a culpa é do fulano. Daí alguém diz que não, a culpa é tua. Ele diz, exatamente, ela é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então é mais ou menos esse tipo de coisa que a gente faz. Geralmente a gente não está fazendo muito bem a nossa parte e terceiriza a culpa. Tá? Então eu não vou culpar cultivar, não vou culpar produto, porque geralmente tem alguma falha, na maior parte dos casos operacional, e a gente o material deixou a desejar por culpa nossa mesmo. Vou voltar mais um pouco aqui, ver se tem alguma outra questão que tenha ficado para trás. A Gabi perguntou da Delta. Gabi, a Delta andou muito bem para nossa safra aí, tá? É a primeira safra que a gente tem ela em área de lavoura. A gente tinha só dados de experimentos dela, mas esse ano posicionamos ela no lugar da 5958, tá? Que, como eu disse, para mim elas são equivalentes, e daí tem situações onde uma andou melhor do que a outra, e de novo, entra nessa questão da questão específica da propriedade, do que foi feito, do microclima que aconteceu naquela safra. Então, às vezes acontece aí diferença de produtividade, 3, 4 sacos, uma cultivar para outra, no outro ano vai ver e inverte completamente. Isso para mim é empate técnico. Foi um caso, por exemplo, que eu tive de botar, logo que saiu a BS IRGA, de botar ela lado a lado com a garra, e daí a garra colheu 4 sacos a mais, e a gente manteve o posicionamento da garra. Eu tenho uma questão importante para falar da garra, foi bom ter tocado nesse assunto. Neste caso específico, foi o ano que saiu, se eu não me engano, foi o ano que saiu a BS IRGA, que eu fiz esse lado a lado, e daí não era lado a lado de parcela, era lado a lado de lavoura, era um quarteirão contra o outro. Tá? Reserva de arroz, os 2 quarteirões, só uma estrada dividindo, um quarteirão de 30 e poucos hectares contra outro de 20 e poucos hectares, a gente fazendo, termina de semear uma lavoura e entra na outra, segue semeando, só troca, obviamente, a semente, né? E segue o baile. Manejo da safra anterior idêntico, época de semeadura idêntica, recomendação de adubação, calagem, tudo igual, enfim. O que mudava era cultivar, tá? Ponto. E deu uma colheita de 4 sacos a favor da garra. Beleza. Eu optei por seguir utilizando a garra, mas não foi por causa dessa diferença de produtividade especificamente. Porque isso eu acabei de dizer que para mim empate técnico. 3, 4 sacos de diferença de uma safra para outra pode ser alguma questão muito pontual da safra em questão, e no outro ano aquilo não se repetir. Só que a nossa opção, a minha opção especificamente por manter a garra, foi principalmente pelo vigor inicial. O arranque dela comparado com a BS IRGA é muito maior. Tá? Como eu já comentei também da Tec IRGA, que ela tem um estabelecimento lento, eu sou fã da Tec IRGA, quem me conhece sabe que eu costumo dizer que ela é a minha mimosa, eu não abro mão sempre que posso, a não ser que tenha alguma condição principalmente questão de área menos fértil, de pH baixo, residual de herbicidas, eu coloco a valente no lugar dela, mas eu podendo escolher e a propriedade permitindo, eu opto sempre pela Tec IRGA para fechar plantio, para ter uma área de refúgio, para manter uma cultivar RR, eu gosto dela. Só que ela tem um arranque, ela é naturalmente lenta, parece o 24. Eu gosto de comparar a garra e a Tec IRGA com o guri e com o 24. É bem esse tipo de coisa. A garra é o guri da soja, tem um arranque impressionante, né? E a Tec IRGA parece o 24, é mais lento o estabelecimento. E a BS IRGA me pareceu muito semelhante com a garra, com a Tec IRGA. Se estabeleceu muito mais lento do que a garra naquele lado a lado que a gente fez.
E como ela não é uma cultivar para fechar plantio, às vezes ela é uma das para abrir semeadura, dependendo da... Uma coisa que eu não deixei claro, eu procuro trabalhar sempre com 3 grupos de maturação, mas quando tem que abrir mão de um, geralmente é o precoce que sai fora, tá pessoal? Porque daí é essa questão, seja da capacidade operacional para não dar colisão de colheita, seja para a questão de teto produtivo, de correção de área, de qualidade da lavoura específica que vai ser encaixado esse material. Então, ou trabalha com 3 grupos de maturação, ou já começa no grupo médio. O precoce sai fora, que era bem o caso que eu disse que eu queria usar em Santa Vitória, que era colocar, o meu objetivo era usar Garra e Tec Irga, lá naquele exemplo que eu dei. A gente acabou optando por ficar só com a Tec Irga. E nesse caso, que eu estava do comparativo com a BS Irga, nessa safra que eu disse que eu botei elas lado a lado, optei por manter a Garra no posicionamento pela questão do arranque dela. Impressionante como ela arranca muito bem. E o grupo de maturação dela e da BS Irga são semelhantes, as duas são intactas. A produtividade para mim foi a mesma, 4 sacos pode ter sido a situação específica da safra. Aí optamos, ela se encaixa dentro desse quebra-cabeça desse mosaico que a gente gosta de montar. Ou usa uma ou usa outra, as duas na mesma propriedade, eu não vejo sentido de utilizar. Assim como a Tec Irga e a Valente, usar na mesma propriedade, assim como a 5958 e a Delta, usar na mesma propriedade, a Icone ou a 6700, enfim, elas são equivalentes, daí opta por uma ou por outra. Tá? Então esse tipo de coisa a gente procura fazer. Qual a opinião sobre a soja cultivada em camalhão quanto à operacionalidade do preparo do camalhão e irrigação? Deixa eu só ver qual é o tempo que a gente tem aqui. Tá, essa vai ter que ser a última questão, porque falta 5 minutos para nós encerrarmos o segundo tempo da live. Tá, então, Matheus, opinião de soja cultivada em camalhão. Primeiro, questão de soja para irrigação em camalhão. Eu ainda não tive nenhuma lavoura de soja irrigada em camalhão. E isso passa, eu acho que antes de qualquer coisa, pela, no mínimo, a suavização do terreno, como a gente falou nas lives com o Antonioni. Um dos objetivos de colocar o Antonioni nas primeiras lives era justamente para a gente ver essa questão da estrutura das propriedades, da organização estrutural da propriedade, para depois a gente já poder abordar os relatos de caso e em cima disso. Então, antes de mais nada, do sistema de camalhão, das mangueiras, enfim, da gente optar pela maneira de irrigar, passa pelo, no mínimo, a suavização da área, obviamente, se for necessário, né? Mas para que a gente tenha, isso inclusive foi uma pergunta que foi feita pelo Marcelo Pilon, se eu não me engano, que é a questão específica sobre isso, se a suavização diminui a quantidade de sentidos dos sulcos para irrigar a soja. E o objetivo é esse, é deixar um único sentido para simplificar a operação, tá? Mas a soja em camalhão, nunca irriguei, mas já trabalhei algumas vezes com a camalhoneira da KF em parceria com o IRGA, e nós posicionávamos, a gente costumava dizer que era soja, agricultura de precisão, colocando o camalhão só onde realmente precisava. Então trabalhei algumas safras no litoral norte, em Palmares e Mostardas, onde as áreas são praticamente tudo sistematizadas, e as canchas mais baixas, os quadros mais baixos, geralmente a gente entrava com a camalhoneira, botava a soja em camalhão em cima dessas áreas, e nos quadros mais altos a gente tirava as aivecas da camalhoneira para usar ela como uma plantadeira normal. Funcionou muito bem. O relato de caso que eu vou dar na sexta-feira da soja, uso de nitrogênio em soja, e a lavoura que eu apliquei ureia na soja, era uma soja em camalhão, tá? E a gente sempre teve bom resultado. Essa questão só que assim, ó, fazer o camalhão antecipadamente a gente nunca fez, era junto, né, simultâneo, a plantadeira fazendo camalhão. E o que a gente notava? Que a área de preparo antecipado, o camalhão ficava mais bem feito, ou a área de pastagem, o camalhão ficava mais bem feito, não ficava com aquela crista. Se fosse um preparo convencional, erguia a terra demais e o camalhão depois se desmoronava. Então ele tendia a ficar mais firme se o preparo fosse um pouco antecipado ou se tivesse
uma forrageira, se tivesse uma pastagem naquela área para dar uma melhor estruturada no solo na hora da semeadura. O camaleão ficava mais bem desenhadinho, ficava mais abaulado e melhorava o estabelecimento, a função da colheita depois também, tinha relação direta. Tá, pessoal, falta 1 minuto só, infelizmente não vou seguir respondendo, senão nós vamos ter que entrar no ar mais uma vez. Eu queria profundamente agradecer o pessoal que permaneceu conosco até agora aí, 2 horas de live, coisa inédita, não tinha feito isso sozinho ainda, e respondendo muito mais questões hoje, interagindo mais com vocês. De repente, começar a fazer isso, anotar menos coisas para que a gente tenha mais debate, ou começar, para quem quiser permanecer na live, a gente manter 2 horas de live, ou 1h30, eu encerrar o assunto que eu tenho anotado e depois abrir para perguntas e respostas. Tá? Então, o nosso tempo está finalizando, deve ter 1 minuto aí para acabar. Vou agradecendo mais uma vez a participação de todo mundo, lembrando que amanhã, às 20 horas, participação do Bruno Vargas, tema perdas de colheita. E na quarta-feira, às 7h27 da manhã, vai ser a única live que nós vamos fazer de manhã durante esta semana, o tema implantação de lavoura em área de pisoteio. Depois, na quinta e na sexta-feira, as lives voltam a ser às 20 horas. Tá bem, pessoal? Agradecer mais uma vez. Fica aqui meu forte abraço pela participação de todos e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.